Hoje é dia 25 de junho de 2022, um sábado, 13 horas. Um sábado ensolarado, sem nuvens, 25 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura realizar ou preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio. Busca consciente de espiritualização em oposição a uma posição atual de cabresto que busca a submissão religiosa a escravizar, ao invés de libertar. O universalismo crístico adota uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais: amor ao próximo, como a si próprio, amor a Deus, em gratidão pela imortalidade, pelo livre-arbítrio, respeito às opiniões, às experiências alheias, saber ouvir mais do que tentar expor, tentar impor qualquer tipo de pensamento, uma vez que cada um de nós caminhou por si próprio, sob os auspícios da fonte criadora, até o momento presente. Desde o reino mineral, vegetal, animal, reino elemental, até chegarmos na condição de humanos. A humanidade em si, por definição, é aquele que é capaz de se solidarizar, de se importar, de relacionar-se empaticamente uns com os outros. Em tese, isto é a humanidade. Mas, no entanto, comportamos-nos quais predadores uns dos outros, portanto, ainda distante desta definição do que é ser humano. O humano é aquele que é capaz de olhar para o próximo e ver a si próprio como estando naquela condição, naquela circunstância e, portanto, ser respeitado no que conseguiu fazer de si próprio. Leis de causa e efeito, hoje em dia poderíamos dizer leis eletromagnéticas, nos colocam frente a frente aos resultados do que fizemos de nós mesmos. E com isso, a chamada lei do karma. O karma positivo, aquele que nos traz os bons frutos, os bons resultados, as boas resoluções que tomamos em decorrência de uma sintonia fina, de uma sintonia boa, vamos dizer assim, com a fonte criadora. E o karma negativo é aquilo que são as pontas soltas, o novelo abandonado em meio a este evolucionar que perpassamos até chegarmos onde chegamos. E aí temos que eleger novas estratégias, de preferência em consonância com a política do reino, com aquilo que nos referendou e exemplou o modelo e guia da humanidade, o Cristo. José, filho de José, o Cristo de Deus, né? Yahshua ben Yosef. O universalismo crístico, então, nos referenda às palavras do Cristo, o respeito às opiniões alheias, nos referenda à lei de causa e efeito e a consciência de que somos imortais, há milênios, passando pela roda da reencarnação, para que alcancemos em determinado ponto a oportunidade de não estarmos mais vinculados
justamente essa lei que nos impõe a presença junto ao corpo físico. Jesus caminhou 13 bilhões e 800 mil anos até chegar ao momento em que teve a oportunidade de criar a Terra, de ser o nosso condutor, aquele que nos tutela, que nos envolve em todos os sentidos, no mais profundo dos relacionamentos, a ponto de saber melhor do que nós mesmos quem somos, de onde viemos, qual o nosso destino, o que estamos fazendo aqui na Terra. Há 4,5 bilhões de anos criou este orbe, essa escola sublime, cujos potenciais estamos ainda longe de compreendermos. Mas Ele o fez e nos ilumina desde a condição de mônadas espirituais, desde a condição de fetos espirituais, oriundos da própria fonte criadora, e nos acompanhar a evolução até chegar onde chegamos. E, tal qual nós, espíritos imortais, hoje, conscientes, cientes do próprio existir, da própria condição de caminhantes, né, da evolução, e com isso descobrimos que, nas palavras do próprio Cristo de Deus, somos imortais, somos deuses, temos uma herança, vamos dizer assim, de imortalidade, de livre-arbítrio, e temos aí, na vida deste embaixador dos céus, um exemplo a ser seguido. Há espíritos muito mais antigos do que Jesus. Jesus, então, com 13 bilhões e 800 mil anos. Há espíritos com 18 bilhões de anos, com 50 bilhões de anos, que discordaram, digamos assim, dessa política do reino. Resolveram investir em si próprios, em agir em desconformidade com esta lei de harmonia, de colaboração recíproca, mas que, por mais antigos que sejam, por mais poderosos que sejam, por mais potenciais, basta um agir destes que estão uníssonos, em harmonia, em ressonância harmônica com o Pai Celeste. Basta uma prece para que se desmantele todo este castelo ilusório, por mais bem elucubrado, por mais potenciais que ilusoriamente façam para si próprios e para aqueles com os quais sintonizam. Basta uma prece. E todo o inferno, todas as regiões do baixo astral se desmoronam. É por misericórdia daqueles que ressonam com o Criador, é por misericórdia do próprio Criador que esses espíritos muito antigos, que a semelhança dos anjos decaídos, por mais evolução que tenham, ausentes deste empoderamento que o amor que sai da própria fonte criadora e se esparge por todos aqueles que compreendem a importância deste empoderamento, a importância deste potencial que ressona, que tem origem por fulcro, a própria fonte criadora, e que se esparge por todo o universo. Todos somos co-criadores, quer optemos pelas lides de nadar contra a corrente do amor, ou nos associemos a esses potenciais que vêm da própria fonte. A virtude
flui sempre do mais alto. Qualquer um de nós, uma vez criados, por mais antigo que sejamos, distantes do amor do Pai, nada somos. As leis do eletromagnetismo, que hoje são descobertas, são vislumbradas, são pré-anunciadas pela física quântica, já nos mostram essa realidade. Hoje existe até uma escala vibratória criada por um médico, uma escala de vibração daquilo que vai no nosso mundo íntimo, que parte desde o medo, a culpa, até o momento em que nós descobrimos que somos centelhas divinas e nos encorajamos e assumimos a nossa própria realidade, nos limites em que nos impusemos por nossas escolhas, nesse processo evolucionário que nós nos referimos, até uma ascensão em que tiramos todas essas camadas, né? Onde nós optamos sempre pela nossa própria opção, pela nossa própria escolha, até o momento em que nos entregamos. Porque a grande descoberta é silenciar a nossa própria vontade e tentar ressonar e até alcançar com o hálito, com a voz, com a inspiração do mais alto. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então quem é o Cristo? Cristo é a voz mais próxima que reverbera a orientação da fonte criadora. O Cristo é aquele que nos acolhe, é como a alma da própria terra, é uma alma cósmica que, a semelhança de uma mãe, do útero materno, nos acolhe. Em cada planta, em cada bactéria que está espargida por toda a atmosfera, em cada folha de árvore, em cada trinar, em cada voejar de um pássaro, no bater de asas de uma borboleta, em cada célula, em cada unidade atômica que compõe cada um de nós em a natureza, está o Cristo. Somos fios a compor o tecido cósmico que representa esta alma crística. E todos nós podemos evolucionar a esta condição. Certamente é um milênio. Estamos falando de almas que renegam o amor, apesar de tantos bilhões de anos. Nós nos referendamos a espíritos que não aceitam compartilhar, dividir, ser, apesar de tudo aquilo que alcançaram, serem solidários uns com os outros. Não, preferem esmagar os irmãos de jornada evolutiva, preferem fazer a semelhança de um tumor canceroso, ser um reino independente dentro deste organismo cósmico, espiritual, em todos os planos que a nossa mente puder alcançar em termos de evolução, ser um tumor dentro desse organismo divino que é o próprio autor da vida. Todos nós estamos acolhidos dentro da intimidade do Pai Celeste. Somos parte do próprio Criador.
A Bíblia nos diz que somos resultado do hálito divino. O hálito representa uma expansão da vontade, da ação do pensar, do sentir, do desejo, do poder do próprio Criador. O Senhor da vida nos deu o dom da vida e nos deu a graça da imortalidade. Nos deu a graça do livre-arbítrio. Então somos responsáveis, mesmo que inconscientemente. Uma criança que chega em uma tomada elétrica ou que se achega próximo a um grande abismo, há necessidade dos tutores, há necessidade dos pais, dos vigilantes, dos cuidadores, que são os nossos irmãos ascensos, o nosso irmão mais velho. Mas apesar da idade, Jesus com 13 bilhões e 800 mil anos é um Cristo, é um tutelante de nós outros, que já está na condição, inclusive, de ser criador de almas. Então não é só o Pai Celeste que cria espíritos, nós somos deuses, filhos de Deus. E com isso vamos adquirindo potenciais que sequer imaginamos. O nosso Cristo já tem condições de tutelar a cada um de nós, conforme dissemos, estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e sob os auspícios diretos do Cristo de Deus, somos levados ao reino elemental antes de chegarmos à condição de despertarmos para a seisciência hominal. Olha que viagem, que coisa fantástica, os recursos que somos convidados a adquirir. Em 13 bilhões e 800 mil anos, Jesus ascensionou. Há espíritos, que nós não vamos referendar os nomes, que têm 18 bilhões, 50 bilhões, e que trabalham contra a política do reino, contra justamente essa mensagem de amor. Amai-vos. Os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Amai-vos, como eu vos amei. Então esse como eu vos amei é o grande desafio. É o desafio que espíritos muito mais antigos do que o próprio Cristo de Deus, o nosso Jesus em particular, filho de José, né, Yahshua ben Yosef, adquiriu. E basta uma prece. Há espíritos ainda emanados no próprio órgão. É como Gaia. Há espíritos que são terríveis, que estão na própria imanência do orbe terreno. E que somente o poder do Cristo, espíritos mais antigos que Jesus, que fez o nosso orbe, e que para retirá-los da intimidade aqui da terra, só o poder do Cristo. Quer dizer, um espírito mais novo, com mais poder. Né? Cada um de nós, por mais simples que sejamos, quando ressonamos com essa fonte criadora que é o Pai Celeste, que ama intensamente a cada um de nós por amor, mas com autoridade. Um espírito inferior, por mais intelectualizado, por mais potenciais psíquicos que tenha, por mais conhecimento científico, não resiste a uma ordem daquele coração que já se empoderou pela força do amor. O amor é uma força irresistível. Somos, muitas das vezes, como a parábola de Jesus, aquele filho que um dia resolveu sair dos braços paternos e que caminhou por aí até sobrar sozinho, até descobrir que aquele egoísmo, aquela negligência, aquela leviandade, aquela superficialidade que optaram para si mesmos, da mesma maneira é partilhado por tantos outros. Ele teve que comer a lavagem dos porcos, porque de um viajante rico,
bajulado por quanto tinha dinheiro, né? Por aquelas outras pessoas. Quando sobrou sozinho, teve que se alimentar junto aos porcos. Até que ele lembrou que o pai dele lidava com aqueles que ainda não o compreendiam, não poderiam ser chamados ainda de filhos, mas apenas criaturas, né, como dizem os evangélicos. Esses eram cuidados com muito mais carinho do que ele estava sendo tratado longe do calor, do amor paternal. E assim somos nós outros. Quando nos escolhemos distanciar do Pai Celeste, por mais que evolucionemos em tecnologia, em poderes psíquicos, basta lembrar quando as dores se assoberbarem do amor paternal e seremos acolhidos. Certamente teremos que trabalhar bastante para compensar o período em que ferimos e que causamos dores. Então há esse divino convite para que, mesmo que nos equivoquemos, mesmo que nos embaracemos, os conhecimentos atuais nos trazem a compreensão do que são os ovoides. Ovoides são aquelas pessoas que se distanciaram tanto do amor, se envolveram tanto no egoísmo, que a culpa, que a complexidade do que representa estar distante do amor, do envolvimento paternal, nos levam a perdermos a nós mesmos. Todo esse processo evolucionário que fizemos desde o reino mineral, vegetal, animal, vira uma confusão na cabeça que a pessoa enlouquece. E justamente por perder essas referências, o indivíduo se torna uma coisa, uma massa gelatinosa, a ser usada por outros seres muito inferiores a ele, para causar dores a outros ainda, a terceiros. Olha que complexidade que representa este reino paralelo que tantos querem criar. Por quê? Por que não fazer parte dessa grande fraternidade, ao invés de querer criar o próprio reino? Né? Então, nós descobrimos que rendendo-nos a este amor infinito, a este acolhimento do Pai Celeste, só temos a crescer. Como espíritos muito mais jovens podem ter autoridade sobre espíritos muito mais antigos, que se formos escolher este caminho do egoísmo, do distanciamento do amor, nós entramos nesse ritmo e nos tornamos escravos e joguetes uns dos outros. O indivíduo vai se empoderando naquele sentido e vai levando a vida, se achando o máximo. Né? Então a necessidade da reencarnação, do esquecimento do passado, da solidariedade de espíritos muito mais iniciantes, para que nós outros, às vezes muito mais intelectualizados, nos reencontremos com a fonte cósmica e passemos a cumprir, a nos solidarizarmos e, sendo fraternal, sendo solidários, sendo útil para os outros, seremos muito mais úteis a nós mesmos. E o evolucionar do conhecimento, tanto aqui na Terra como nos planos celestes, faz com que esta política de cabresto, este uso desta essência divina que alguns despertaram, trouxeram, estabeleceram através de espiritualidades, né? Conceitos espirituais, essas compreensões são deturpadas, são torcidas e utilizadas como moedas. Passamos a nos tornar profissionais da fé,
querermos interesses imediatistas, utilizando valores ad eterno. E pagamos o preço. São estas pontas soltas do novelo que optamos por nos equivocar e levar a outros a erro, que fazem parte do nosso karma negativo. E quando descobrimos o nosso equívoco, certamente uma catarse, né? um choro convulsivo, um expurgar, para que de taça vazia possamos novamente receber aquela linfa pura novamente do amor divino e estarmos em harmonia, em ressonância harmônica novamente e utilizarmos os nossos potenciais que nunca se perdem da maneira com que devem ser usados. Em Desdobramento Espiritual, Roger Bottini Paranhos, que canalizou esta obra através, sendo o mediador, obra que veio de Hermes Trismegisto, ele visita esferas espirituais superiores e regiões sombrias do astral inferior para obter a opinião de mestres da luz e magos negros, para que ele próprio pudesse compreender o impacto que isso teria em nossos corações. Curiosamente, esta obra ela é produzida em 2007, eu tenho a primeira edição de 2007, que uns 10, 12 anos depois, ocorreu toda uma movimentação no sentido de pessoas de várias lides espiritualistas, através de fóruns. Então basta escrever Universalismo Crístico ou Roger Bottini Paranhos, que vocês vão ver várias reuniões onde um rabino, um padre, um pastor, um ateu e tantas outras pessoas, a semelhança do que vai contar aqui esta obra, se reúnam e pelo Brasil inteiro Roger Bottini Paranhos vai apresentando esses conceitos maravilhosos que preparam a chegada de um anjo. Galiato, que é um mago que Roger Bottini Paranhos, ele está lá conversando com Roger, descobre o ponto fraco de Roger e lhe apresenta esse ponto para o Roger e ele diz para o mago: olha, eu sei que eu tenho essa falha, mas uma coisa eu tenho comigo. Cada queda eu me levanto novamente, eu sou insistente nos meus propósitos e certamente hei de vencer essa minha falha, essa minha fragilidade, esse meu calcanhar de Aquiles. Então o mago, ele diz ali, dá o seu palpite, dizendo que esses conceitos teriam que ser apresentados ao mundo de uma maneira muito, muito simples, com palavras muito simples. E o mago questiona por que Hermes, esse sábio, ele teria colocado nas mãos e no coração de Roger, um indivíduo simples, que não tem palavras muito impactantes, palavras muito complexas. Como que poderia, justamente ele, que tem falhas, conforme um teste que o próprio Galiato fez com ele na espiritualidade, colocou junto a ele um material que representava o calcanhar de Aquiles dele, e ele teve uma grande dificuldade em se libertar daquilo. Então, uma pessoa frágil espiritualmente, uma pessoa com dificuldades na exposição do tema, com mais complexidade, como, E ele meditando, o Galiato, ele diz que é interessante que justamente por ter palavras simples para externar os conceitos profundos que representavam
o pensamento de Hermes Trismegisto e outros dois companheiros espirituais que faziam parte da produção desta obra, né? Akhenaton, Dramatiz. Por que confiar, né, nesse intermediário de coração puro, transparente, certamente, honesto, em sua vontade de querer servir a humanidade? E ali, ao Roger é dito que há um anjo a ser encaminhado na Terra. Que anjo seria esse? Né? E depois, numa segunda etapa da obra, ele, meio romanceado, ou totalmente romanceado, ele apresenta a história de um grupo de pessoas, um rapaz denominado Rafael, que também sugere novamente essa presença desse anjo. Rafael, um rapaz de 17 anos, um rapaz esguio, muito bonito, cabelos longos ao ombro, cuja aparência física sugeriam até a presença do próprio Cristo. Agora nós estamos lendo uma parte da obra onde Rafael, a página 222, 221, 223, está ali em sua residência, e seus amigos, meus companheiros de ideal, nesse aspecto do universalismo crístico, chegam e observam que do peito de Rafael, como se fosse ele se torna como se fosse um abajur, do seu coração emana uma luz azulácea, violácea. E eles ficam imaginando se aquele brilho não seria talvez de uma lantejoula, de uma purpurina, de alguma coisa que está ali e que estaria, porque era de dia, né, quase a hora do almoço, eles estavam sob a presença da luz solar, então eles estavam sob a luz solar. Eles estavam num quiosque, né? Então, será que seria algum raio que atravessou, sei lá, alguma parte do quiosque, da cobertura do quiosque, e estava refletindo alguma lantejoula, alguma purpurina? Seria o efeito da luz, aquilo? Então, 4 pessoas, 2 meninas e 2 rapazes, então, portanto, me parece que Tadeu, Eduardo, Érica e Laura, me parece, estão ali observando aquele fenômeno e ficam olhando, e Rafael, assim, numa posição de lótus, em meditação. Ele não percebe a chegada dos amigos, mas naquele momento em que eles estão observando aquele fenômeno de luz saindo do coração dele, ele convida os amigos a mergulharem em si próprios, a fecharem os olhos para que pudessem ver o fenômeno a nível espiritual. E eles fecham os olhos e percebem toda uma aura, toda uma situação espiritual, né, que acompanhava aquele fenômeno material. Então, fenômeno de efeito físico. Uma luz sai do coração de Rafael, e ele era o João Batista do terceiro milênio, era aquele que preparava a chegada do embaixador dos céus do terceiro milênio, um tal de Gabriel. É o nome, porque dias anteriores, Rafael estava ali também, nas proximidades daquele quiosque, e ele observa a presença de um ser espiritual que se apresenta a ele, dizendo que ele está no caminho, que é aquilo mesmo que ele tem. Porque o que seria o caminho? Eles estavam promovendo fóruns, estavam promovendo reuniões semanais para expor justamente esses conceitos aqui que estão sendo referidos aqui no universalismo crístico. E ele diz, o caminho é esse. A forma com que o processo é apresentado, você praticamente já sabe, você veio preparado para isso, né? Mas a mensagem é essa mesmo, vocês estão preparados. Você, Rafael, juntamente com outros 317 outros jovens, estão preparando o caminho para mim. Olha que interessante. Então,
essa mensagem, ela é uma antevisão da chegada de um grande missionário, um indivíduo que agora, nos dias atuais, essa mensagem é de 2007, nós estamos em 2022, hoje, no mês de junho, né? E com isto, esse grande missionário, né, está aí caminhando nas terras do Cruzeiro. Então, Rafael, que representa um desses missionários, assim como o próprio Roger Bottini Paranhos, porque nas primeiras páginas aqui era um estribigista e se refere ao próprio Roger Bottini como um desses 317, 318 indivíduos que estão aí para preparar o coração da humanidade para compreender esta essência espiritual que permeia todas as lides religiosas. Se vocês pegarem o universalismo crístico, vocês vão ver pessoas das mais variadas lides espiritualistas tentando descobrir o elo espiritual que proveio da fonte e que permeia todos os pensamentos espiritualistas. Mas, curiosamente, 12 anos depois, Roger Bottini, fazendo uma sinopse desta obra, Universalismo Crístico, então basta escrever sinopse, Universalismo Crístico, Roger Bottini Paranhos. Eu selecionei aqui agora as palavras de Roger que dizem respeito às opções que a humanidade fez dessa mensagem em relação a esses precursores, não em relação ao missionário que está encarnado nos dias atuais. Diz respeito a essas opções. Conforme eu havia me referido anteriormente, no bloco anterior, um brasileiro estudando a psique humana e tentando fazer com que pessoas tetraplégicas, pessoas que perderam contato com o próprio corpo físico, pudessem, através de implantes, através de sensores, a semelhança do que ocorre no eletroencefalograma, pudesse interagir com unidades robóticas, com equipamentos eletrônicos e, com isso, recuperar o movimento ou recuperar a compreensão da própria interação com a parte autônoma do corpo. E 3 anos depois ele faz descobertas maravilhosas. Ele descobre que entre o momento em que você pensa e no equipamento dele tem um som, cada pensamento da gente, cada emoção, cada decisão tem um som diferente. E de acordo com o som, ele sabe até de qual parte do cérebro está vindo aquele tipo de impulso, né? O pesquisador diz que ele utilizou-se de mais de 100 especialistas, mais de 100 áreas, e vários estudantes de medicina, vários estudantes de outras áreas do conhecimento estavam ali numa parte do laboratório, junto a cobaias, que seriam ratos, que seriam macacos, rezos e outros, e que ele, durante as cirurgias dele, nunca perdeu. Nenhum das cobaias, nenhum dos animais morreram. E, no entanto, tentando repetir as experiências dele, pesquisadores americanos, em 26 macacos, perderam 23. Utilizando-se de 26 macacos, 23 morreram, né, devido às condições higiênicas, à falta de capacidade mesmo, de expertise na área. Mas, de qualquer maneira, o trabalho foi feito, o trabalho dele, né, as pesquisas dele. Então, nos próximos blocos, eu vou começar a colocar esse moço. Então, ele diz o seguinte, que quando surgiu a internet, esses trabalhos que ele fez no estudo da interação que existe entre o cérebro, a princípio, de animais, tipo ratos e macacos,
começaram a ser utilizados seres humanos, sem invasão, apenas com a colocação de eletrodos, como ocorre no eletroencefalograma. E com isso começou a haver pesquisas no sentido da utilização do impulso do pensamento para manipular aeronaves, para manipular braços mecânicos e outras coisas. Nesse exercício, as pessoas paraplégicas, tetraplégicas, começaram a ter controle da parte autônoma do corpo, intestino, coração, né? E a pessoa que sequer, uma mulher, por exemplo, que utilizou esses aparelhos, começou até a movimentar. É lógico que não andou, estava numa posição suspensa, começou a movimentar a própria perna, começou a movimentar membros que ele já não tinha inervação, ou não tinha mais o caminho do impulso nervoso para comandar aquilo. Olha que interessante. E ela engravidou e passou a sentir todo o processo interior, orgânico. Uma coisa interessante que acontece quando a pessoa entra num estado tetraplégico é que essa noção de espaço, essa noção de corpo, o indivíduo esquece de tudo isso aqui, ó. Essa noção de espaço, de tocar nos lugares, de pegar nas coisas, isso tudo é perdido. Olha que coisa interessante. A gente perde, o cérebro perde o endereço dessa noção espacial que a gente tem. E isso tudo é recuperado nessa interação robótica, digamos assim, de membros artificiais, de exoesqueletos com sensores que trazem um feedback para o cérebro. Quando aquele moço chutou a bola na Copa lá, esse pesquisador conta que ele colocou um sensor no pé robótico, né, do exoesqueleto, e que quando aquele indivíduo deu o chute, ele sentiu quando ele deu o chute. Quer dizer, o cérebro ligado a uma unidade de exoesqueleto, com um sensor, ele sentiu o momento em que o chute foi dado pelo exoesqueleto. Olha que coisa interessante. E aí foi criada várias e várias circunstâncias que são decorrências da decorrência, e aonde começou a experiência com ratos, com macacos, aonde 2 ou 3 cérebros estavam ligados a um movimento de um braço, um movimento de uma perna. 3 cérebros ou 2 cérebros, indivíduos tetraplégicos diferentes, ou macacos com eletrodos ligados ao seu cérebro de uma maneira invasiva, e sim, de uma maneira invasiva, mas os seres humanos não foram usados equipamentos invasivos, colocados através de cirurgias, eletrodos lá naquela parte do cérebro. Então, houve então uma mente coletiva. Olha que recursos, que coisa interessante. As mentes podem se associar, e isso levou a esse pesquisador, me parece que Miguel alguma coisa, né? Esqueci o nome dele, me perdoe o autor dessa pesquisa, depois a gente entra em detalhes. Ele diz que haveria então um salto quântico, haveria um salto exponencial a partir do momento que a internet interligasse o cérebro das pessoas, mas um fenômeno curioso aconteceu. As pessoas preferiram se associar a outros que pensam como ele. Houve um isolamento. Então eu só quero contato com aquele que pensa como eu. Ao invés dessa quantidade a mais de conhecimento, um volume muito grande de conhecimentos, fazer com que as pessoas trocassem experiências, eu analisasse essa falta de empatia, que é justamente o que propõe o universalismo crístico. Você ouvir mais do que expor aquilo que pensa, aquilo que se faz hoje na política, aquilo que se faz hoje nas lides espiritualistas, aquilo que se faz junto a pessoas de torcidas diferentes,
enfim, aquele que não pensa como eu, que não estagia nos mesmos valores que eu, não me interessa, eu não quero nem saber. Então, o volume de informações dessa mente, que é possível haver uma interação de mentes, um somatório de conhecimentos, de experiências, de expertises, isso travou. Olha como que nós escolhemos. Estou dizendo isso por quê? Porque Galeato e outros magos do astral inferior zombaram de Roger Bottin, porque a chegada da internet, a chegada da interação mente a mente, quer através das teclas de computador ou quer através de eletrodos que colocados sem invasão no cérebro ou colocados invasivamente para que nós nos relacionemos de mente a mente através desses recursos da internet, isso tudo fragmentou. Ao invés de uma aldeia universal, de uma aldeia global, nós voltamos ao nosso estágio de pequenos agrupamentos. Isso é uma escolha. Olha o quanto isso nos fala a respeito daqueles seres que Jesus, com 13 bilhões e 800 mil anos de idade, tem poder, tem um empoderamento muito maior do que espíritos de 18 e de 50 bilhões de anos de idade. Longe desta sintonia harmônica, dessa ressonância harmônica com o Pai, que é nos somarmos, nós nos tornamos pequenos e apequenamos aqueles que acreditam nesses mesmos ideais. Então eu vou colocar a fala de Roger Bottin para que uma experiência que nós estamos fazendo. Você ligou a coisa? Qual que é isso? Bernardinho. Eu vou diminuir o som aqui Vou dar uma pausa, senão a gente não consegue ouvir o Jorge. Só um pouquinho, viu, Bernardinho? Desculpa o vovô, tá? Deixa eu aumentar o volume, senão ninguém ouve o Jorge. Linguagem de uma leitura bem leve. Na primeira parte desse livro, existe um diálogo no plano espiritual meu com Hermes para a gente esclarecer toda essa proposta do universalismo crístico, ficar bem clara para o leitor, para que ele tenha entendimento de como realizar essa sua busca espiritual, libertando-se das religiões e utilizando-as como instrumento, que é o que elas realmente são. Religiões são instrumentos que nos ligam a Deus. Nós não devemos nos escravizar a elas. E na segunda parte, nessa primeira parte do livro, existe um diálogo meu com um mago negro. Um mago negro das trevas, chamado Galeato, da extinta Atlântida. E eles demonstrando uma profunda preocupação com o que está ocorrendo, com esse conceito que está sendo criado no universalismo crístico, porque isso libertaria muitas almas da ignorância e seria muito preocupante para eles. Esse livro foi escrito em 2007, há 12 anos atrás, e por incrível que pareça, naquela época eles estavam receando que a humanidade tomasse consciência, se libertasse e eles perdessem grandes domínios. Por incrível que pareça, hoje em dia eles olham para mim e dão risada, porque eles viram que nada disso aconteceu, a humanidade terminou afundando em sua busca de espiritualidade. As novas gerações que estavam surgindo, que todos temiam, as crianças do terceiro milênio, as crianças índio, que queriam transformar a humanidade com uma nova consciência, se perderam na futilidade do mundo, nada fizeram e estão completamente perdidos hoje em dia, com raras exceções. Então o que termina acontecendo é que para eles foi uma grande vitória e o ideal do universalismo crístico se enfraqueceu. Na década passada nós estávamos divulgando por todo o Brasil, fazendo todo um trabalho, estava ganhando corpo, havia criado vários grupos de estudos, palestras, divulgações, várias pessoas engajadas. Hoje em dia todo mundo abandonou esse
Os poucos que estão voltados para a espiritualidade são aquelas pessoas vinculadas realmente a religiões, mas os livres pensadores estão cada vez menos atuantes nesse caminho. E nós vamos vendo então que essa mudança se perdeu. E talvez fosse natural que isso acontecesse, porque nós estamos num período de grande caos espiritual, de compreensão, de consciência. A humanidade está selecionando, está buscando um caminho mais difícil para a sua evolução, ou seja, o caminho da inconsciência, da alienação. A internet que estava chegando na década passada com grande força e assustava também esses espíritos das trevas, porque haveria uma possibilidade de mais e mais pessoas tomarem consciência da verdade espiritual através dos meios como redes sociais e tudo mais. Eles viram que a humanidade preferiu utilizar essas redes sociais, esses assuntos, para futilidades. Os grandes canais de divulgação de assuntos mais diversos são geralmente de assuntos fúteis. Os caminhos, os canais de consciência, de filosofia, de espiritualidade têm poucos seguidores. Ou seja, a humanidade entrou num entorpecimento maior ainda do que da geração passada. E essa nova geração, que era uma grande esperança, infelizmente sucumbiu. Quem sabe no futuro nós temos uma mudança através de tudo que vem a ocorrer futuramente a partir desse declínio espiritual que a humanidade está passando. E a segunda parte desse livro, então, é uma narrativa de um grupo de jovens, que deveria ter acontecido, esse grupo de jovens, divulgando, construindo todo esse ideal do universalismo crístico, abordando diversos temas que são muito enriquecedores para a consciência espiritual de todos nós e para que as pessoas finalmente se libertassem através dessa consciência, ou seja, serem verdadeiramente felizes ao invés de ficar tomando Rivotril e outros remédios psiquiátricos para a depressão, que é o que está acontecendo hoje em dia. A humanidade está doente. E esse livro era uma forma de talvez libertar, dar consciência e trazer cura. Mas a alma da humanidade, a mente da humanidade, a mente do nosso povo no Brasil também, principalmente, que é a nação escolhida para ser a pátria do Evangelho do terceiro milênio, sucumbiu frente a tantas tentações do mundo material. Então, para aqueles que têm interesse, que têm curiosidade, querem saber um pouco mais sobre o universalismo crístico, aqui está a essência. Universalismo crístico, o futuro das religiões. Um fato curioso é que quando nós estávamos iniciando esse livro trabalhando, eu falei para o Hermes que eu queria colocar o nome Universalismo Crístico, o fim das religiões. Claro que o mestre não aceitou, porque seria uma coisa muito agressiva para com as religiões, mas naturalmente esses conceitos, eles terminam apagando essas estruturas religiosas e hierárquicas e fica vivo que somente a mensagem dos grandes mestres. O termo crístico, de universalismo crístico, também tem isso em essência, ou seja, o universalismo de abrigar a sabedoria de todas as religiões e crístico por causa da mensagem crística de todos os mestres. Não quer dizer que vinha de Jesus Cristo, senão seria universalismo cristão. Crístico porque vem através da mensagem de todos os grandes avatares, Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Hermes, Akhenaton e todos os demais, Maomé, entre outros. Então, eu acho que se as pessoas tivessem compreendido isso, tivessem buscado essa consciência, se libertado de sua alienação, estaríamos hoje em dias bem melhores. Obrigado pela atenção de vocês. Esse é o universalismo crístico, o futuro das religiões. Fica aqui. Vem cá, fica aqui. Só um minutinho, só para me ver uma coisa. De bom. Tudo bem, o que aconteceu, vamos lembrar? Aliás, o Juliano Pinto acertou mais chutes naquela Quer ver, Copa só um do Mundo que o minutinho, Fred. fica de cara. Com certeza, né? De 56 tentativas, ele acertou 52 no campo do... Esse moço de boné vermelho é Miguel Nicoleles, é aquele que eu estava falando para vocês. E Não. a palestra que eu estava ouvindo é essa daqui, ó. O cérebro humano como centro do nosso universo. Aqui ele faz uma exposição fantástica
anos do futuro. Às vezes as expectativas, essas abstrações se transformam em Essa coisas aula tão dele poderosas é um que elas são negócio, mais é onde a poderosas que gente a estava própria vida humana. comentando. Né? A história da humanidade é uma sequência de abstrações humanas, okay? Que foi algo Eu assisti essa palestra, absolutamente estava impressionante. dormindo, Aqui vocês veem uma das nossas acordei, né, que eu pacientes sempre deixo treinando o essas próprio palestras cérebro na mente. nesse sistema virtual, usando as mãos para encontrar o grupo de parâmetros para a sensação que ela experimenta nos braços com essa tela ser o que ela imagina ser andar na grama. Isso aí é uma Ou pessoa andar na praia, tetraplégica ou andar no utilizando asfalto da equipamento dele. Paulista. Ou seja, nós conseguimos retreinar O cada um cérebro desses humano como pacientes, o centro cérebro de cada um desses pacientes, do a nosso ponto universo. de 7 deles, de 8, conseguirem discriminar. A vantagem da internet é essa, né? Tem tudo instantaneamente. Então esse moço fez aquela palestra que eu me referi, o cérebro humano como centro do universo. Depois vocês assistem para ter uma ideia do que a gente estava falando. Senhor Jesus, vem cá, Bernardinho, senta aqui então. Vem cá. Só um minutinho. Vem cá. Aqui. Vem cá. Assim, pertinho. Eu vou pra ficar legal. Senta aqui. Assim. Só um minutinho. Você faz a prece pro vovô? É melhor, faz. Fala. Pai Nosso. Fala. Pai Nosso, que estás nos céus. Continua. Altão, bem, altão. Fala calma, devagarzinho. Santificado seja o vosso nome. Altão. Seja feita a vossa vontade. Fala direitinho. Seja feita a nossa vontade. A vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje sempre. Obrigado pela família. Obrigado por todo mundo que ajuda a gente. Obrigado por ajudar todas as pessoas. Né? Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade desse encontro e que, além do nosso esforço, né, em colocar este ou aquele apontamento, que os amigos espirituais possam magnetizar esta gravação e que cada um de nós perceba a sua maneira os recursos que estão à nossa disposição para que nos descubramos imortais, para que nos... Deixa o vovô fazer a prece. Vem cá, fica aqui pertinho do vovô. Não pode bagunçar. Pode ser? Você não vai bagunçar, não? Ajuda o vovô. Obrigado. Ajuda, tá? Por favor. E que nós possamos descobrir, então, todo esse nosso potencial e a semelhança do esforço que Hermes Trismegisto, através de Roger, se empenhou de maneira tão solidária para com as nossas dificuldades imediatas, nós possamos saber que cada um de nós pode ressonar com a fonte criadora sem a necessidade de gurus, de pajés, de pastores, padres e outros nomes que foram dados aos diferentes intermediários, digamos assim. Que cada um de nós possa ressonar de per si com a fonte. Obrigado por tudo. Muita paz a todos.
dia para